4 anos eu criei uma sequência de 3 vídeos recriando passo a passo o jogo da velha em HTML, CSS e JavaScript. O objetivo era ensinar essas tecnologias para quem fosse acompanhar e, consequentemente, criar uma coisa interativa como um jogo. Bom, hoje em dia, com o advento da inteligência artificial, eu decidi recriar esse mesmo jogo utilizando algum dos modelos de IA e mostrar para vocês em quanto tempo a gente consegue fazer um jogo bem similar. Bom, primeiro passo aqui, eu vou abrir e mostrar para vocês que eu já tenho a pastinha Jogo da Velha underline IA e dentro dela eu tenho aqui uma pasta de referências. Essa pastinha eu coloquei aqui um print do Jogo da Velha que foi feito lá na sequência de vídeos há 4 anos, ok? Para a gente poder trabalhar com IA, eu já testei algumas recentemente, né? Já um ano e meio mais ou menos que eu venho aprendendo, entendendo um pouco mais sobre IA. E eu decidi usar para esse vídeo aqui a IA chamada Cursor. Para quem não conhece ainda, a Cursor ela é uma IA embutida dentro de uma IDE. E essa IDE ela é muito similar ao Visual Studio Code. Então, além de a gente ter um ambiente conhecido para a gente, né, que a gente já entende mais ou menos como funciona, dentro do curso a gente tem vários modelos de IA integrados. Então a gente tem o Claude, tem o GPT e outros modelos que a gente pode utilizar. Então aqui eu já estou dentro da pastinha, né, pode ver aqui que a imagem está aqui. E aí eu vou abrir um Composer do Cursor para poder digitar os prompts que eu preciso. Então para abrir o Composer aqui é o Command Shift I, ou se for no Windows, Ctrl Shift I. Então o Composer nada mais é do que um ambiente integrado de prompts que eu vou conversando com a IA e ela vai guardando essas informações e vai adicionando novas conforme a gente vai editando dos nossos prompts. Então aqui embaixo ó, eu tenho os modelos que podem ser usados. Tá? Eu vou colocar aqui no Claude 3.5, que para programação, na minha concepção, é o que traz melhores resultados. E aí a gente vai colocar nosso prompt. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, eu quero criar um jogo da velha. Eu vou colocar entre parênteses aqui Tic-Tac-Toe, que é o nome em inglês original, que pode ser que ele se identifique melhor qual é o jogo e a gente consiga ter um melhor resultado. Usando apenas HTML, CSS e JavaScript. E aí eu quero deixar bem destacado que eu não quero que ele não usar nenhum framework e nenhuma biblioteca de terceiros. Ou seja, eu quero que ele crie com a linguagem pura, só HTML, só CSS, só JavaScript, sem nenhuma biblioteca, sem nenhum framework. Aí aqui para ir para a próxima linha eu uso Shift Enter, porque se eu der só Enter aqui ele já vai entrar o prompt. E aqui eu coloco a informação para ele usar como referência a imagem que a gente tem lá na pasta Refs. Então eu coloco aqui, use como referência visual a imagem. Aí se eu colocar um arroba aqui, ele vai trazer um monte de opções que eu posso anexar nesse prompt. Só que ele não traz o imagem. Aí lá eu tenho que digitar o nome da imagem para ele aparecer. Então eu coloco aqui, ó, print, ele já trouxe, print, underline, jogo da velha, PNG. Então ele anexou aquela imagem aqui nesse prompt. Então usa como referência visual para criar o layout do jogo. Agora um pouquinho das regras. O jogo será de um player jogando contra um bot. O jogo inicia com o jogador usando o X, vou colocar aqui entre aspas para ficar mais destacado que não é uma letra da frase, né? É um elemento. E o bot joga logo em seguida usando entre aspas aqui eu vou colocar a letra O maiúsculo. Quando algum jogador formar uma fileira com 3 elementos,
iguais, ganha o jogo. E exibe uma mensagem na tela. Depois de 3 segundos, reinicia o jogo. Que é mais ou menos a regra que a gente fez lá no primeiro vídeo. E aqui, se ao terminar de preencher a matriz 3x3 e nenhum jogador tiver completado os 3 elementos iguais na sequência, termina em empate. Exibe, colocar a mesma referência que da mensagem anterior, exibe uma mensagem na tela. Depois de 3 segundos, reinicia o jogo. Pronto, basicamente esse é o meu prompt. Então estou dizendo que eu quero o que eu quero criar, que é um jogo da velha, com o que eu quero criar, apenas HTML, CSS, JavaScript, e dou a referência, nenhum framework, nenhuma biblioteca. Dei uma referência visual, anexando a imagem, e comecei a colocar as regras. O jogo será de um player contra um bot. O jogo inicia com o jogador usando o X e o bot usa a letra O. Quando o jogador formar uma fileira com 3 elementos iguais, exibe uma mensagem na tela. Depois de 3 segundos, reinicia o jogo. Se nenhum jogador vencer, ou seja, se terminar de preencher a matriz e tiver completado, e nenhum jogador tiver completado, termina em empate. Aí exibe uma mensagem também e depois de 3 segundos reinicia. Beleza? Feito isso, vamos aqui dar um Enter. E ele está pensando, ele vai me ajudar a criar. Então, ó, já está trazendo aqui o index.html, né, mostrando um pouquinho aí da estrutura. Agora o CSS para estilizar o jogo. E agora o JavaScript, né, com a lógica do jogo. Ou seja, todas as regras, toda a jogabilidade dentro do JavaScript. Pronto, ele terminou. Aí ele traz pra gente aqui algumas informações. Né? Primeiro ele colocou, vai me ajudar a criar. Aí colocou HTML, CSS, JavaScript. E no final ele traz que o jogo cria um jogo da velha completo com as seguintes características. E aí todas aquelas regras que eu coloquei anteriormente, ele está só confirmando aqui, né? E me informando que para jogar basta abrir o arquivo index.html no navegador, o jogador clica em qualquer célula vazia e faz a jogada, e o bot responderá automaticamente. Ele pergunta se quer fazer algum ajuste, alguma coisa, porque a IA nem sempre acerta de primeira. Então, se de repente alguma coisa ficou errada, a gente pede para ela fazer um ajuste. Então vamos aqui aceitar tudo e vamos ver como é que ficou. Então aqui no meu navegador eu vou abrir ou no meu terminal, eu vou abrir aqui o Finder, e o Finder está aqui com os arquivos que ele criou. Então o meu index eu vou abrir aqui no meu Safari, e está aqui o jogo da velha. Visualmente está bem parecido, né? A diferença é que o que eu criei lá estava colado em cima, eu não coloquei no meio. E vamos ver a jogabilidade. Então eu vou lá, clico, apareceu um X, aí automaticamente o bot colocou O. Vou colocar outro X, outro O, outro X, ele impediu que eu jogasse. As jogadas estão sendo feitas de forma aleatória, imagino eu, mas aqui ele definitivamente não conseguiu que eu fechasse a linha. Então na primeira aqui deu um empate. Vamos lá, depois de alguns segundos, resetou. Vamos lá mais uma vez. Pronto, agora eu vou colocar aqui no meio, o X venceu. Então é isso. Em menos de 10 minutos, eu consegui recriar o mesmo jogo que eu criei há 4 anos, com um visual até um pouco mais bonito, né? Porque confesso que CSS não é minha habilidade mais forte. E a IA ela completou para mim. Então, acho que a IA ela vem para ajudar de fato a gente criar, ser mais produtivo de diversas formas. Diferente do que alguns profetas do apocalipse pensam aí, eu não acho que a IA vai substituir os programadores. Eu acho que ela vai automatizar muitos processos. Se você não acompanhar, pode de fato ficar para trás. Mas se você souber, vai ajudar bastante. Porque se você cria alguma coisa com IA e a IA vai gerar algum bug, ela não vai saber resolver de cara. Então você tem que ir lá saber como resolver, encontrar o local e pedir para ela consertar especificamente, ou você mesmo consertar. Então acredito que tudo isso vai ser um processo de melhoria da carreira de programador, como várias outras carreiras também estão sendo influenciadas aí
advento da inteligência artificial. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.